Olá, 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 tudo bem? Professor Emerson na área. E aí? Vamos falar de geometria analítica? Vamos falar de equação geral da reta? E aí, você está se preparando? O Enem está aí. Vai ser já uma data que já está próxima. Eu espero que você consiga compreender que, se você tem dificuldades em matemática, o que você tem que fazer? Não espere cair do céu. Você tem que ter noção que a tua autorresponsabilidade em estudar vai direcionar você para o que você quer. Então, para isso, a matemática tem que te ajudar e não complicar, correto? O conteúdo de hoje é de suma importância que você domine, certo? Então, eu estou contando contigo. Vamos lá? Geometria analítica, equação geral da reta. Então, vamos comigo para tu compreender isso melhor. O que é a equação da reta? Então, bora entender isso aqui legal. A equação da reta pode ser determinada representando-a no plano cartesiano xy. A gente já falou a respeito desse plano aqui. Conhecendo as coordenadas de dois pontos distintos, pertencentes a retas, podemos determinar a sua equação. Como assim? Se eu tenho dois pontos, o que é necessário para unir dois pontos? Uma reta. Então, se eu tenho dois pontos, eu consigo determinar qual é a equação da reta que passa por eles. Também é possível definir uma equação da reta a partir da sua inclinação. Vamos falar aqui de ângulo, tá? E das coordenadas de um ponto que lhe pertence. Então, são três coisas distintas aqui para que você consiga ter noção a respeito da equação da reta. Primeiro, vamos falar da equação geral. Nesse caso aqui, se dois pontos definem uma reta, podemos encontrar a equação geral da reta fazendo o alinhamento de dois pontos com um ponto xy qualquer, genérico. Como assim? Eu tenho um ponto xy, eu tenho um ponto A com coordenada xa e YA, e eu tenho um ponto B com coordenada xb e YB, correto? Então vamos fazer o seguinte, se eles estão alinhados, eles pertencem a uma reta. Vamos trabalhar o determinante entre eles, começando sempre assim, ó, x, y e 1, xa, ya e 1, xb, yb e 1. E eu determino isso aqui igualando a zero, tá? Você vai saber que isso aqui é uma matriz com determinante de ordem 3. A gente vai trabalhar isso daqui a partir do momento que você utiliza a regra de Sarri, que repete as duas primeiras colunas ou as duas primeiras linhas, tá? E você consegue determiná-la. Se você desenvolver o que a gente acabou de falar, a gente vai chegar nesse contexto aqui, ó. Ok? Então, a gente vai determinar dessa maneira com os coeficientes A, B e C. A equação geral ela tem que ficar nesse formato. Presta bem atenção aqui, ó. Tem que ser AX mais BY mais C igual a zero. Vamos repetir? AX mais BY mais C igual a zero. Onde A, B e C são constantes. E A e B não podem ser simultaneamente nulos. Ok? Então, um exemplo aqui, ó. Eu quero encontrar a equação geral da reta que passa pelos pontos A e B. Então, eu tenho que ter dois pontos e eu começo sempre com x, y e 1. A partir disso, se eu tenho um x, y e 1, eu pego essas coordenadas e ponho aqui, ó, menos 1, 8 e 1. De onde saiu isso daqui, ó? Menos 1 e 8 está aqui. Sempre termina com 1. A terceira linha, menos 5, menos 1 e 1. Você visualizou que é a coordenada de B. Para que eu chegue nesse formato aqui, a gente está trabalhando o determinante, tá? Que é um conhecimento do segundo ano, onde repete-se as duas colunas e multiplica, tá? De forma diagonal. Dessa maneira, desenvolvendo isso daqui, a gente chega no formato 9x menos 4y mais 41 igual a zero. Lembrando que tem que ser desse formato aqui, lembram? AX mais BY mais C igual a zero. Olha aqui, ó. 9x menos 4y mais 41 igual a zero. É sempre nessa sequência, tá? Vamos lá. Equação reduzida da reta. Vamos entender o que é coeficiente angular, ok? Se eu tenho uma reta aqui, ó, e dois pontos que pertencem. Eu tenho o ponto A com coordenada x1 e y1, e eu tenho um ponto B com coordenada x2 e y2. Essa reta, ao tocar o eixo x, forma um ângulo, ok? A tangente desse ângulo é a mesma tangente desse ângulo aqui. E para falar em tangente, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, sabendo que isso aqui é um ângulo, o m é justamente a tangente desse ângulo. E o que é m? m é justamente o coeficiente angular. Então, o m vai ser ΔY sobre ΔX. Esse ΔY é a variação do y2 menos o y1. Olha aqui, ó. E o ΔX, x2 menos x1. Então, se eu quero calcular o coeficiente angular de dois pontos,
é você colocar m igual a y2 menos o y1 sobre x2 menos x1. Aqui é só uma explicação da fórmula, tá? Exemplo. Aqui, ó, para a gente poder ver legal, determine uma equação da reta que passa pelos pontos A, 2 e 4 e tem coeficiente angular igual a 3. Opa, eu tenho um ponto A e o coeficiente angular. Então eu jogo direto na fórmula, que é y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0. A gente chama isso aqui de ioiô igual a michiochô. Y menos a coordenada de y do ponto, que é 4, igual a m, que é o coeficiente 3, x menos a coordenada de x do ponto, tá? Desenvolvendo isso daqui, eu chego nesse formato, tá? Então, essa aqui é a equação geral da reta. Coeficiente linear é justamente o quê? Se eu tenho uma equação geral da reta, eu tenho que saber trabalhar no formato da equação reduzida, tá? A equação reduzida da reta é você pegar uma equação como essa e isolar o y. Pega a equação geral e isola o y. Quando eu faço isso, ela vai ficar nesse formato aqui, ó. Y igual a mx mais n. M é o angular e o n é o chamado coeficiente linear, tá ok? É só a gente saber dessa informação. Vamos ver agora a equação segmentária da reta. Podemos calcular o coeficiente angular usando um ponto A, digamos o ponto A, coordenadas A e 0, ele está no eixo x, tá? Que intercepta o eixo x e o ponto B, 0 e B, está no eixo y. Se eu considerar que o n é igual a b, eu vou substituir na forma reduzida, tá? Primeiro eu acho m, né, fazendo a diferença daquela forma que a gente já viu. Então o meu m sempre vai estar no formato menos b sobre a. Tá? O y é menos b sobre ax mais b. Lembra que a equação reduzida é o mx mais n? É a mesma coisa aqui, tá? Para a gente entender isso aqui melhor, escreva na forma segmentária a equação da reta que passa pelo ponto A, 5 e 0, tá? Então, eu quero chegar na forma segmentária. Ela tem coeficiente angular igual a 2. Vamos encontrar o ponto B, 0 e B, substituindo na expressão. Lembra aqui, ó? Nesse caso, o 2, ele é colocado aqui, ó. É o coeficiente angular, que é justamente o m. M não é igual a menos B sobre A? Então, o 2 é igual a menos B sobre 5, porque a coordenada aqui eu já tenho, ó. Se eu cruzar aqui, eu vou encontrar que o B é igual a menos 10. Então, vai ficar x sobre A mais y sobre B igual a 1. Essa é a equação segmentária. X sobre 5 menos y sobre 10 igual a 1. O 5 é o A e o B é o 10, tá? Apenas isso. Exercícios resolvidos. Dada a reta que tem a equação 2x mais 4y igual a 9, determine seu coeficiente angular. Presta bem atenção aqui, ó. Ela está no formato quase geral. Eu vou isolar o y e saber quem é que vai ficar do lado do x. Quando tu isola o y, quem ficar do lado do x é o coeficiente angular. 4y igual a menos 2x mais 9, o 2x positivo passou para lá negativo. O 4 multiplicando passa dividindo. Simplificando aqui, ficou y igual a menos 1 sobre 2, mais 9 quartos. Quando você isola o y, quem tiver ao lado de x é o coeficiente angular, por isso que o m é igual a menos meio. Ok? Olha só essa daqui. Escreva a equação da reta 3x mais 9y menos 36 igual a 0 na forma reduzida. Lembra de uma coisa, a forma reduzida basta isolar o y. Então vai ficar 9y igual a menos 3x mais 36, passa dividindo 9, tá? Simplifica aqui. Quem tiver do lado de x é justamente o coeficiente angular. No caso aqui é menos 1/3. E essa aqui é a equação reduzida dessa equação geral, ok? Vamos ver isso aqui, ó. Para uma feira de ciências, 2 projetos de foguetes A e B estão sendo construídos para serem lançados. O planejamento é que eles sejam lançados juntos, tá? Com o objetivo, tá? De o projétil B interceptar o A, quando esse alcançar a sua altura máxima, tá? Então eu tenho que entender aqui, os dois aqui, ó, tem esse formato, tá? O A e o B. Observe então aqui, ó, para que isso aconteça, um dos projetos descreverá uma trajetória parabólica, a gente percebe aqui, ó, tá? Enquanto o outro irá descrever uma trajetória supostamente retilínea. Você percebe que eles estão se encontrando aqui, ó. Quais são as coordenadas que nós temos aqui? 6 e 12. Presta bem atenção que isso aqui é importantíssimo, porque a gente vai resolver assim, ó. Com base nessas simulações, observou-se que a trajetória do projétil B deveria ser alterada para que o objetivo fosse alcançado, né? Aí está pedindo aqui as informações. Então a gente vai ter que entender. M é igual a tangente do ângulo, tá? E o M1 é igual a 12 sobre 6, que é 2, que é justamente menos B sobre A, tá?
Para passar pelo ponto da altura máxima da trajetória, o coeficiente angular da reta B terá que ter o seguinte valor, ó, m igual a 16 sobre 4, que é 4, que é o M1 e o M2. Essa diferença daqui para cá é justamente de 2 unidades, tá? É só você lembrar desse detalhe aqui. Mas como assim, professor? Se a gente voltar aqui, ó, dá para perceber o seguinte, ó. Aqui, ó, eles se encontram onde é 6 e 12, correto? Então, eu tenho que entender que a equação dessa reta aqui, ó, é o que a gente está querendo em relação ao coeficiente angular. Então, e a altura máxima acontece aqui, ó, quando x é 4 e o y é 16. Então, com base nisso, o que a gente colocou aqui, ó? Tá? Devemos encontrar um valor inicial do coeficiente angular da reta B, tá? Como é que é isso, professor? Aqui, ó. Eu tenho aqui a B e a A. Então, primeiro, eles se cruzam aqui. Então, eu vou entender que aqui eu tenho 6 e aqui eu tenho 12, correto? Com base nisso, o que vai acontecer? M1 vai ser igual a 12 dividido para 6, que é justamente tá, o menos B sobre A. 12 para 6 é 2. Então, eu tenho o coeficiente angular da reta. Para passar pelo ponto de altura máxima da trajetória de A, o coeficiente angular da reta B terá que ter o seguinte valor. Como é que é isso? É você entender aqui, ó, a ideia dessa trajetória com essa, eles vão se encontrar aqui. Mas a altura máxima acontece aqui, ó. 4 e 16. Por isso que aqui foi colocado, ó. O coeficiente angular da reta B terá que ter o seguinte valor, M2, 16 dividido para 4, que dá 4. O que está pedindo na questão? Tá? Para que o objetivo seja alcançado, o coeficiente angular da reta terá que apresentar a trajetória B, deverá diminuir em 2 unidades, diminuir em 4, aumentar em 2, ou aumentar em 4, ou aumentar em 8. Você percebeu que o coeficiente angular da reta é 2 e da reta da questão parabólica é 4. Qual é a diferença daqui para cá? Como assim? O coeficiente angular da reta B terá que passar de 2 para 4. Logo, vai aumentar 2 unidades. Certinho? Então, é só você ter essa visão. Vem aqui comigo, então. Qual é o ponto mais importante? Entender que geometria analítica e equação geral da reta você tem que dominar. Revisar o conteúdo do segundo ano de determinantes, tá? E rever essa aula mais de uma vez fazendo vários exercícios. Porque quando você faz isso, você vai fixando o conteúdo. E ao fixar o conteúdo, você precisa dominar realmente as suas dificuldades. E você tem que fazer vários simulados e vários exercícios, certinho? Então, matemática vai ficar mais fácil. Conto com você, até a próxima!